Shalom. Aleluia. O nome acima de todo nome, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho do Deus Altíssimo, Senhor, Pai, é em nome de Jesus, Senhor, que nós estamos reunidos agora, Senhor. O nome acima de todo nome, Senhor. O nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Filho de Deus, Senhor Jesus. Pai, é em nome de Jesus que nós nos reunimos, Senhor. Que eu te peço em nome de Jesus que a Tua bênção venha sobre cada lar agora, Pai. Por um tempo, Senhor, nós estamos fora da nossa zona de conforto, mas nós nos achegamos a Ti, Senhor. Agora, nesta noite, Senhor, em concordância, irmãos, pessoas aqui do Brasil e de outras nações, Senhor, nós estamos diante do Teu olhar, da Tua soberania, da Tua majestade santa, para pedir a Tua graça, pedir Teu favor, pedir uma palavra de vida eterna, Senhor. Pedir um toque da Tua majestade e bondade sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez num culto online. Desde que tudo começou, aqui no Brasil, pelo menos, essa quarentena, hoje é a segunda ceia que nós faremos nas nossas casas. Realmente Deus permitiu que todos nós fôssemos retirados da nossa zona de conforto. As nações estão confusas, tem muita desinformação, muitas coisas estranhas acontecendo, mesmo com relação à ciência, muitas coisas estranhas estão acontecendo.
na política, na economia, na saúde, na fome do povo. E mais do que nunca é hora de nós nos voltarmos a Deus, ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Tenho dito isso, inúmeros pastores, pregadores e profetas têm dito que o Senhor Deus permitiu, porque Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias, Ele permitiu isso para que a sua igreja volte-se para Ele, que a sua igreja desperte. Atentem para Ele, porque vem aí um tempo de grande salvação. A vontade de Deus é que todos se salvem. E a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com você nessa noite aqui no Brasil, mais perto da madrugada para alguns que estão em outras nações, está em Isaías 65. Quero pedir para você abrir essa palavra em Isaías 65, porque Deus tem algo grandioso para falar conosco. Isaías 65. O Espírito do Senhor falou através do profeta Isaías. Isaías viveu e profetizou cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. E então em Isaías 65:1 diz assim a palavra do Senhor: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava pelo meu nome, eu disse: Eis-me aqui. Esta palavra se refere aos gentios. Gentios somos todos nós que não somos judeus, por herança genética, por família. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava pelo meu nome, Deus disse, eis-me aqui. Deus quer ser achado por você. Deus, Ele mesmo diz, eis-me aqui. Eu vou me aprofundar nisso porque isso é muito profundo. Muitas pessoas não entendem Deus, não conhecem Deus. Não entendem porque não o conhecem. Porque Ele é bom o tempo todo. Jesus Cristo, uma vez quando se referiram a Ele dizendo, bom mestre, Ele fala, por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Esta mesma palavra diz assim no verso 2, Deus falando, estendi as mãos todo o dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. E aqui Deus se refere a Israel. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Essas atitudes, muitos povos, muitas pessoas fazem, mas não conhecem Deus. Acendem incenso em jardins, assentam-se junto às sepulturas, passam noites em lugares secretos, comem alimentos e coisas que Deus considera abomináveis. Só que Deus, Ele se revelou a um povo, Deus se revelou a Israel. Aliás, Deus fez de um só homem, Abraão, uma nação, a nação de Israel. Por isso, para aqueles que o conhecem, é um outro tratamento. Deus fala, olha, esse é um povo rebelde, esse povo me conhece e me abandonou, buscou outros deuses, buscou outros caminhos, buscou outros mistérios. Então Deus pesa a mão. E Ele fala, eu fui achado por aqueles que não me buscavam. Né? E é um povo que não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Eu vou pedir para você deixar marcado aqui Isaías 65, que nós vamos voltar aqui, tem uma outra coisa muito importante aqui, mas para que você veja como a Bíblia é um livro único,
As Escrituras são uma coisa só. O Antigo Testamento e o Novo Testamento estão totalmente conectados. É um só o autor da Bíblia toda, é o Espírito Santo. Então vamos até Romanos capítulo 10. Romanos 10. O apóstolo Paulo cita esta passagem de Isaías. Romanos 10, 20 e 21. Romanos 10, 20 e 21, lá depois de Atos dos Apóstolos. Romanos 10, 20. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, os gentios. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Você vê? Jesus disse: a quem mais é dado, mais será cobrado. Saiba, Israel é um povo especial. Ele é um povo especial. Deus formou esse povo. Para quê? Para se revelar, para se manifestar a esse povo. A palavra de Deus fala que deles são os profetas, deles a lei, eles guardaram a lei, deles são as promessas. A palavra de Deus não teria chegado até nós se não fosse por eles, por Israel. Eles são um povo especial. Mas Deus fala: olha, todo dia estendi as minhas mãos a esse povo. Você já viu na Bíblia quantos milagres Deus fez para que Israel fosse preservado até hoje? Milagres sobrenaturais, desde a época de Moisés até recentemente na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Milagre atrás de milagre. Mas Deus fala que eles têm sido um povo rebelde e contradizente. E Deus olhou para os gentios, Deus olhou para mim, Deus olhou para você, nós que não éramos povo de Deus. Veja aí, você já está em Romanos, veja Romanos 9:30. Romanos 9:30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça de Deus, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. O Senhor Deus deixou para nós os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o resumo do resumo da lei. A lei completa de Deus tem mais de 600 ordenanças. São orientações, são preceitos, são um estilo de vida de uma pessoa que conhece ao Deus vivo. E lá nos 10 mandamentos, que está em Êxodo, é o resumo do resumo da lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás, não darás falso testemunho, adorarás somente a Deus, o único Senhor. E a palavra fala que se alguém peca em um mandamento peca em todos. É impossível ser justificado pela lei. Então o Senhor Deus enviou Jesus Cristo. E ele fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Não estamos mais debaixo da lei, porém debaixo da graça. A graça é um favor que nós não merecemos. Ah, mas então a lei não vale? Vale. A lei é o prumo, é o padrão de santidade, de conduta. Jesus Cristo falou assim: não pensem que eu vim para revogar a lei, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei. E ele viveu uma vida santa, sem pecado. Mas só ele foi capaz e é capaz de viver retamente, sem pecar em nenhum dos mandamentos da lei. Por isso que nesse sentido o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Hoje nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Esse povo de Israel é tão especial, eu quero que você saiba disso, porque olha, infelizmente a mídia internacional, ele fala mal de Israel o tempo todo. Eu não conhecia a palavra de Deus e eu tinha birra, tinha raiva de Israel. Isso foi inculcado em nós, foi semeado.
Deus falou para Abraão: Abraão, de ti eu farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? A palavra de Deus fala que a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo veio como judeu. Jesus nasceu da linhagem de Davi, lá de Abraão. Entende? Por isso que Deus falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim que Deus primeiro criou esse povo, o povo de Israel, o povo judeu, para a partir daí vir o Messias, o Salvador de toda a humanidade. E aí nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, você ainda tem marcado lá no Isaías 65, né? Deixa ainda marcado. Mas agora vamos para Jesus, Jesus Cristo, o Salvador. Vamos para João capítulo 10, que essa palavra entre no seu coração. Essa é santa. João capítulo 10. Veja lá. João 10. Jesus diz assim, no verso 14. Você sabe que Jesus Cristo veio para os judeus. Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Mas isso estava previsto, estava escrito, tinha que acontecer assim, para que a salvação se estendesse a todos. Por isso Jesus só percorreu as aldeias e cidades e vilas de Israel. Os seus primeiros discípulos, os 12, só foram para Israel. Depois é que a salvação foi estendida, e o primeiro e principal apóstolo que passou a barreira das fronteiras de Israel foi Paulo. Depois vieram tantos outros. Mas então em João 10,14, Jesus Cristo diz assim: eu sou o bom pastor. João 10,14. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja isto. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco de Israel. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la, a minha vida. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Você percebe que Jesus fala? Eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido das minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Você sabe quais são as outras ovelhas que não são do aprisco de Israel? São todas as nações da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ai, é bom saber que Jesus me conhece. Sabe por quê? Porque eu sou ovelha dele. Eu sou ovelha do rebanho dele. Jesus é o meu bom pastor. Um dia eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Então, ele me conhece e eu o conheço. Na hora da minha tribulação, na hora da minha aflição, eu sei a quem recorrer. Ao meu Senhor Jesus. Agora há um só rebanho, há um só pastor. Deus removeu a barreira que havia entre judeus e gentios. Não há mais. Deus ama todos, Deus quer que todos se salvem. E olha, eu te digo que essa turbulência mundial vai abalar muitas estruturas. Aguarde aí. Vamos voltar lá para Isaías 65. Lembra que eu pedi para você guardar ali? Volte para Isaías 65, o profeta. Isaías 65. Então no verso 1, Deus fala: Eu mesmo disse àqueles que não me conheciam, eis-me aqui. Eu ouvi essa voz dele. Aleluia. No verso 2, ele fala: eu estendi todos os dias as minhas mãos a um povo rebelde, um povo que vinha sempre se debatendo, buscando outros deuses, sendo que conhecia o único Deus vivo. Mas aqui, o que será que Israel fez de tão grave? Veja aqui o versículo 11, o verso 11. 65:11 de Isaías. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte,
que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Eles passaram, Israel, conhecendo o Deus vivo. Israel, que viu o Mar Vermelho abrir. Israel, que foi sustentado sobrenaturalmente durante 40 anos no deserto. Israel, que viu tantas batalhas serem vencidas milagrosamente. Israel, no tempo de Isaías, eles passam a buscar a fortuna, o dinheiro, os bens materiais, as coisas somente desta vida e o destino. O destino era um deus da Babilônia. O Deus destino era um deus da Babilônia. Israel esteve na Babilônia cativo e eles passaram a conhecer os deuses da Babilônia. E Deus sabe, Deus é zeloso do seu nome. Deus tem ciúmes dos seus filhos. Deus tem zelo por nós. E Deus fala a vocês me esqueceram, vocês passaram a buscar a fortuna e o destino. E assim Deus pesou a mão sobre Israel. E durante todo o Velho Testamento nós vemos um tempo que Israel se achegava a Deus e recebia as bênçãos, e depois eles se afastavam de Deus. É como Deus fala, vocês se apartaram do Senhor, vocês se esqueceram do meu santo monte. Mas agora eu quero perguntar para você, você que já conhece Deus, você que já conhece Jesus Cristo, será que você não tem pouco a pouco se voltado para a fortuna e o destino? Eu sempre falo que nós temos que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cuidado, cuidado. As notícias frenéticas, contínuas, muitas vezes desviam nosso foco, nossa atenção. Muitos cristãos, nesses dias, estão ficando voltados somente para as notícias de calamidade, para as notícias políticas, e estão se esquecendo de Deus. E Deus fala, olha, há um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Deus está falando para você, eis-me aqui, filho, eis-me aqui, eu estou perto. A palavra do Senhor fala que o Senhor, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Perto está o Senhor. Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar. Mais uma vez eu te dou esse conselho. Sabe por quê? Porque nós estamos em quarentena ainda. Qual é o conselho? Aproveita essa quarentena. Tem coisas boas no meio das coisas ruins. Então, um caldeirão de coisas ruins acontecendo, mas a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, sabe qual é o meu conselho para você mais uma vez? Aproveita essa quarentena para buscar Deus, para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra. Perto está o Senhor de todos os que o buscam, de todos os que invocam o seu nome com sinceridade. Não erre como Israel errou, se afastou para buscar a fortuna e o Deus destino. Volte-se para Deus, volte-se para o teu Criador. Amém? Perto está o Senhor. Olha, mais uma vez para a gente entender, porque eu creio que algumas coisas vão mudar a partir de agora no relacionamento da igreja cristã com Israel, e vai mudar também muita estrutura entre as igrejas cristãs. Você sabe que Israel é o primogênito de Deus, é o primeiro filho de Israel. Ele falou isso para Moisés dizer isso para Faraó. Eu vou abrir rapidamente aqui, só para você saber, eu vou ler Êxodo 4, 22. Êxodo 4, 22. Deus fala para Moisés, quando Moisés ainda ia para o Egito, para falar, Faraó, deixa o meu povo sair do Egito. Êxodo 4, 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito.
Eu te tenho dito, Faraó, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E foi o que finalmente teve que acontecer lá no Egito. O primogênito de Faraó morreu para que finalmente ele deixasse o povo de Deus sair. Deus tinha mandado 9 pragas antes, mas somente com a morte do primogênito ele deixou Israel partir. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Deus fala: Israel é meu filho, meu primogênito. Não tenha raiva de Israel. Israel é o primogênito, é o primeiro filho. E qual é o outro filho? Ou quais os outros filhos? Todas as demais nações da terra. Todas as nações da terra. Deus disse assim para Jesus, está no Salmo 1, Filho, pede-me as nações da terra por herança e por possessão eterna, e eu te darei. Pede-me as nações da terra. Então, minha esposa, as nações da terra, Deus fala, pede-me, filho, pede-me as nações da terra e eu te darei. Deus quer todas as nações, Deus ama todo esse mundo, esse planeta, Deus te ama. Ele te fala, eis-me aqui, filho. Viu? Então Israel é o primogênito. Depois, nós, os demais filhos de Deus. Assim, eu quero concluir com você indo lá para Romanos capítulo 11. Vamos voltar para Romanos. Dessa vez, então, Romanos 11, 25. Lá depois de Atos. Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Deus vai contar um segredo aqui para nós. Irmãos, essa carta está escrita para os romanos, para os cristãos de Roma, não judeus. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus endureceu em parte Israel, eles não entenderam Jesus Cristo como Messias. Para quê? Para que começasse o período da graça, a época da graça, a plenitude dos gentios. A salvação foi estendida às demais nações. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Todo Sião, todo Israel será salvo ainda. E este será o meu conserto, a minha aliança com eles, diz o Senhor, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Quanto ao Evangelho de Jesus Cristo, eles ainda são, entre aspas, inimigos, não nos entendem e nós não podemos ser inimigos deles. Mas quanto à eleição, quanto ao chamado, são amados por causa dos pais. Deles são os pais, deles são os patriarcas, deles são os profetas, deles veio a palavra, veio a lei, dele veio a justiça. Amém? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende de ter dado dons e chamado e vocação para Israel. Deus não se arrepende. Porque assim como vós também, antigamente fostes desobedientes a Deus, Paulo está escrevendo aos gentios, está escrevendo a nós. Assim como vós também antes fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, Israel, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós, romanos, demonstrada. Porque Deus encerrou a todos, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos nós fazíamos coisas contrárias a Deus, não conhecíamos a Deus. E Ele nos alcançou por misericórdia. Ele disse, eis-me aqui, filho.
Ele nos mostrou Jesus Cristo, nos deu a salvação. Amém? Assim que Deus tem um plano santo e lindo de salvar a toda a humanidade. Por isso Jesus falou, vão por todo mundo, preguem esse evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Deus quer estar perto de você. Deus quer te ajudar. Deus quer te dar o livramento. Deus quer que você o conheça. Deus te dá a paz. Mas acima de tudo, o mais importante, o Senhor Deus quer te dar a vida eterna. Porque esta vida é passageira, mas o Espírito nunca morre. A eternidade é eterna, como diz o nome. E é isso, Jesus veio para nos dar vida eterna. Amém? Então, olha, eu quero estimular você a tirar as barreiras quanto a Israel, ore por Israel. Deus fala na palavra que nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Temos que orar por Israel, porque afinal a salvação virá também para eles, virá pela pregação do Evangelho. E nós temos que tirar todas as barreiras que existem entre as igrejas. Hoje mesmo eu recebi um louvor muito lindo, eu recebi hoje um louvor, várias igrejas do Reino Unido se uniram e gravaram um louvor para abençoar a sua nação nessa época tão difícil. Olha que lindo, as barreiras caindo. A palavra fala que lá no tempo da igreja, quando a igreja nasceu, a igreja cristã, e os primeiros cristãos eram todos judeus, somente judeus, a igreja nasceu em Jerusalém, e depois os gentios foram se convertendo e foram se agregando à igreja, até que hoje a grande maioria são os não-judeus, não é? Mas na igreja inicial, na igreja apostólica, diz a palavra que uma só era a fé de todos. De todos. A palavra fala que eles tinham tudo em comum. Era uma só igreja. Hoje em dia, as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes são milhares. Nomes diferentes, costumes um pouco diferentes, mas temos que derrubar todas as barreiras, somos todos irmãos em Cristo. Deus quer derrubar todas as barreiras agora, em nome de Jesus. Amém? Quero encerrar, antes da nossa ceia, a nossa aliança, vai ser maravilhoso. Eu quero encerrar com uma palavra de ânimo, de alento, de Jesus Cristo, que está em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Jesus Cristo disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lembra quando Deus fala a um povo que não me conhecia, não me buscava, eu me manifestei e disse, eis-me aqui. Olha Jesus falando para você, que talvez ainda não o conheça tão bem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas nesta época agora, de total incerteza por causa dessa pandemia, estão em depressão, estão sem esperança, sem perspectiva de vida. Não é? E Jesus fala, vem a mim, eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, eu vou falar uma coisa extrema, radical. Se você não está num lugar confortável, se a sua casa não é boa, por dificuldades, se você está com pouco alimento, se você está enfermo, a coisa que você mais precisa é de Jesus. A coisa que mais pode ajudar você é uma Bíblia. Até quero te falar, se você precisa de uma Bíblia, se você não tem uma Bíblia, entre em contato com a Igreja Apostólica Ágape. Você está no Face da Ágape, você pode entrar em contato com a igreja e a gente vai te conseguir uma Bíblia, tá bom? Se você precisa, nós temos distribuído alimentos, mas também, se você precisar de uma Bíblia, peça. É a coisa mais preciosa, a Palavra de Deus. Ela que nos traz refrigério, nos traz paz, nos traz esperança, nos traz a presença de Deus. E Jesus fala, vinde a mim,
E eu não posso terminar esta palavra sem deixar de honrar o meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar aqui um testemunho para a glória dele, porque muitas vezes quando Jesus curava alguém, como quando ele curou 10 leprosos, todos foram embora, jubilosos, né? E apenas um voltou para agradecer. E Jesus fala, só você voltou para adorar a Deus? Só você foi curado? E os outros 9? Então eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. 4 dias atrás, hoje é domingo, né? Na noite de quarta-feira, a minha esposa começou a passar mal. Ela, no final da tarde, começou a ter formigamento nas 2 pernas, uma sensação estranha nas 2 pernas, ao mesmo tempo um peso, um formigamento, uma falta de sensibilidade. Desde umas 6 da tarde, mais ou menos, isso persistiu. Às 10 horas da noite, ela começou a ter dor no peito, dor do lado esquerdo do peito. Uma dor firme, constante, localizada, que não parava com movimentos e com nada. Logo depois ela começou a ter um pouco de náusea, um pouco de desconforto, uma sensação, e eu percebi que o semblante dela estava mudando, e ela começou a ter frio, muito frio. Ficamos muito preocupados. Já oramos, claro, primeira coisa orar. Como eu já tive infarto, eu tenho em casa um remédio para uma emergência, um remédio que se coloca embaixo da língua. Nunca precisei usar, graças a Deus. Mas nessa hora, eu dei um remédio para ela, colocou embaixo da língua. Em 10 minutos, passou tudo. Passou a dor, passou aquela coisa nas pernas, passou a tontura, passou o frio, ela ficou normal, em 10 minutos. Que bom, mas que preocupante. Então era coração. 11 da noite, 4 dias atrás, 11 da noite, nós fomos para São José dos Campos. Ainda na viagem, depois de 1h30 que ela tinha tomado aquele comprimido, ela começou a sentir de novo a dor, começou a sentir formigamento nos lábios. Dei mais uma vez esse remédio. Não faça isso. A gente não pode tomar remédio sem saber, tá bem? É que eu sou médico veterinário, cardiologista, infartado, 3 pontos de safena, passei por muitos tratamentos, então só por isso eu sabia desse remédio, nessa situação, e mesmo assim não se pode fazer. Mas foi pela graça de Deus. Bem, rapidamente, chegamos em São José, 2h30 da manhã, no hospital, contamos o que tinha acontecido, o médico falou, você fez bem em ter feito isso, e passou a dor, falei, passou. Fez um eletro já na hora de emergência, e ele falou, olha, vou ser sincero com você. O coração dela não está bom, ela precisa de uma UTI cardiológica agora. E aí nós vimos que o nosso plano de saúde não cobria uma UTI cardiológica naquele hospital. É caríssimo. Então eles, com muita atenção, com muita presteza, eles mesmos entraram em contato com outro hospital. Ele falou, você tem que sair daqui para a UTI cardiológica mais próxima. E tem um hospital que é daqui a 15 minutos daqui, que o seu plano cobre. E nós vamos conseguir uma ambulância para você. Eles mesmos conseguiram uma ambulância, não cobraram nada. A minha esposa foi de ambulância. Eu já vi esse filme antes. Ela não podia nem andar, ela foi de maca para maca até a ambulância. Fomos direto para o hospital indicado, 15 minutos. Então, chegamos lá pouco antes das 4 da manhã. Novo eletro, novos exames de sangue. E o tempo foi passando e vieram, coletaram sangue novamente, fizeram um raio-x de tórax. O tempo foi passando, coletaram sangue novamente, fizeram mais um eletrocardiograma. E o tempo foi passando. E quando era 11 da manhã,
Então, das 4 da manhã até as 11 da manhã, nenhum médico tinha vindo falar conosco. E ela ali fazendo exame. Aí eu falei, ó, eu quero ir embora, temos que sair daqui, eu não estou sendo bem atendido. Aí ficamos sabendo que eles estavam atendendo casos de Covid que estavam chegando. Só tinha uma médica no setor, então não pôde dar atenção para nós, porque tinha gente chegando morrendo. Mas que os exames tinham dado normais. Então eles não podiam liberar a gente. Iam liberar, porque os exames deram normais. Olha só, começa a ver. As enzimas cardíacas normais, os outros eletrocardiogramas deram normais, o raio-x de tórax deu normal. Mesmo assim, ela disse, é um caso estranho, requer cuidados. O que nós fizemos? Saímos de lá às 11h30, meio-dia, fomos para São Paulo. Fui para um outro hospital, onde eu tenho convênio. Relatamos o que tinha acontecido, exatamente o que aconteceu, eletro de urgência, exame de sangue. O médico falou, olha, você vai ter que ficar um bom tempo aqui em observação, porque o seu caso requer cuidados. Ela ficou da 1 até as 19 horas, das 13 às 19 nesse outro hospital. Fizeram um exame de novo, de sangue, para ver as enzimas cardíacas, fizeram eletro de novo, exame de urina, fizeram tomografia de tórax, tomografia do cérebro. E sabe, às 19 horas, eles falaram, você está de alta, nós não achamos nada. O que aconteceu? A gente pediu para Deus vivo. Quantas vezes a gente ora e pede para Deus, e quando acontece um milagre a gente não entende, fala, o que será que aconteceu? Eu vou te dizer, aconteceu um milagre. Deus ouve a oração dos seus filhos. Jesus fala, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, eu vou te aliviar, eu vou te ajudar. Confie em mim. Eu quero dar esse testemunho para a glória de Deus. Mais uma vez, Deus nos deu o livramento santo. Amém? É claro que nós agora vamos fazer o que nos indicaram, fazer um novo check-up, outros exames para ver, mas, sabe, Deus colocou a sua mão santa e nós estamos aqui em casa. É desse Jesus Cristo que eu estou falando para você. É desse Senhor Todo-Poderoso que eu estou falando para você. Esse é o Senhor que fala lá em Isaías 65:1. Eu me apresentei para um povo que não me conhecia e disse, eis-me aqui. Olha para Deus. Olha para Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Eu quero fazer uma oração com você agora, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer muito, Pai, pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia. Te agradeço pela tua graça, Senhor Deus, que nos alcança quando mais nós precisamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora cada vida diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que a paz do Senhor entre agora na tua vida, no teu lar, na tua família. Que o Senhor Deus ajude a quebrar todos os desentendimentos, todos os desencontros. Que o Senhor Deus restaure a tua fé e pela tua fé você receba a saúde agora, em nome de Jesus Cristo. Que no meio dessa crise, dessa turbulência, o Senhor te mostre as oportunidades e as portas abertas que Ele tem preparado para você. Porque você é filho, você é filha muito querida. O Senhor está perto de você, o Senhor te fala, eis-me aqui, filho. Que o Senhor se manifeste a você através da palavra de Deus. Que quando você abrir a Bíblia, o Espírito Santo, Ele mesmo te ajude a entender. Que você, em nome de Jesus, nesta noite, entregue a sua vida para Ele. Tudo que você tem que fazer é falar, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero ser tua ovelha, Jesus. Eu quero ser conhecido por ti, eu quero te conhecer, Jesus. Que isso aconteça hoje na sua vida, em nome de Jesus. Que as misericórdias do Senhor te alcancem e que Ele resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua família,
Aqueles que estão longe de você nesse momento, que você não tem podido vê-los por causa da falta de dinheiro, por causa da quarentena, mas Deus está pertinho deles. E que na distância o amor de vocês aumente, o amor da família aumente, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor te alcance agora, em nome de Jesus. Amém. É muito especial poder estar com você, mesmo à distância. Sabe, sempre quando acaba a live, eu vou lá ver as mensagens que subiram, eu faço as orações que são pedidas. O Senhor te abençoe, viu? A gente vai agora celebrar a ceia do Senhor. Amém? Deus ouve. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deus está mesmo agora olhando dos céus, vendo as nossas necessidades, as nossas aflições. Eu quero pedir para você nesse momento, pega um pão, pega um pedaço de pão, pega um cálice, um suco de uva, que a gente vai cear junto. A gente vai cear junto agora. Estou aqui com a minha esposa, ela vai cear junto também. Amém? Esse pão e esse cálice foi Jesus que ensinou para a gente. É uma aliança, é o estabelecimento e a celebração de uma aliança. Esse corpo representa o corpo de Jesus Cristo, que foi entregue na cruz por mim e por você. Esse cálice de suco de uva representa o sangue de Jesus, porque a palavra fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado por nós na cruz. Pai, eu consagro a Ti esse pão agora, em nome de Jesus Cristo, e eu te peço que a partir de agora ele realmente venha a ser simbolizado, Pai, o corpo de Cristo que foi dado e partido por nós na cruz, Senhor, em nome de Jesus. Jesus disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comam dele todos vocês. Façam isso em memória de mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Comamos. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. Jesus Cristo, depois de haver ceado, ele pegou um cálice e disse: este cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. E agora, olha só o milagre de Deus. Eu e você, todos nós que estamos em cidades diferentes, em países diferentes, alguns de nós pertencemos a igrejas diferentes, mas o Senhor é único. E nós fazemos isso em memória de Jesus Cristo, celebrando a nossa aliança. Nós somos um. Jesus falou: Pai, faz-nos um para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu sou teu irmão em Cristo, você é meu irmão, você é minha irmã em Cristo. E Senhor Deus é o nosso único Senhor. Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, no último dia eu o ressuscitarei. Este cálice é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Bebam, bebam, façam isso em memória de mim. Amém? Bebamos. Senhor Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por tão grande salvação, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio de fazer parte do corpo de Cristo, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos alcançou e o Senhor nos salvou, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levou nossos pecados na cruz do Calvário, Senhor.
E através de Ti, Senhor Jesus, nós temos acesso ao Pai. Muito obrigado por tão grande salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Novos dias virão. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a razão de nós não sermos consumidos. Todos os dias o sol nasce novamente. Todos os dias os passarinhos cantam novamente. E os filhos de Deus louvam o Criador novamente. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor te alcance. Que as misericórdias do Senhor te alcancem. Que o Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Até breve, em nome de Jesus Cristo. Shalom. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém.